Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode, esse espaço de escuta, acolhimento e reflexão para famílias que acreditam que toda transformação começa quando aprendemos a enxergar o outro. Se você acompanha o podcast, sabe que este projeto nasceu justamente para construir pontes entre pessoas, histórias e diferentes formas de viver. Hoje vamos conversar sobre uma palavra que muita gente conhece, mas nem sempre compreende de verdade: inclusão. Será que ela diz respeito apenas às pessoas com deficiência? Ou ela fala sobre todos nós? Para essa conversa, recebemos hoje Sheila Pinheiro, jornalista, produtora de conteúdo, coordenadora de comunicação da Turma do Giló e uma grande defensora da comunicação como ferramenta de transformação social. Sheila, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É Nossa, um só por essa prazer. introdução aqui, estou curiosa para saber um pouco mais desse projeto, você, história de inclusão. Obrigada por você estar aqui hoje com a Eu que gente, viu? agradeço pelo espaço. Nossa, eu admiro muito o programa, os temas que vocês trazem, né? E obrigado pela abertura do espaço, né? É muito importante a gente trazer essa Eu acho que tem tudo a temática. ver, né, com a Turma do Tem tudo Giló, a ver. esse nosso projeto também, pertencimento, acolhimento, Com né, certeza, superação, com e são certeza. histórias que eu acho que você lida com isso dia a dia, né? As coisas se conectam, né? Eu tava vendo alguns episódios, a Carol Paraguaçu, Isso. ela aparece muitas vezes na turma, então é uma Ai, turminha vocês já junto. conheciam a Já, Carol? Ai, que fofo! Ai, que bacana! bem Então, legal. eu acho que ao longo disso aí a gente vai ver bastante conexão aí, Sim, né? com certeza. Isso é muito É. bom, né? Essas Ah, então, conexões, muito. A essa gente já estava rede, né? falando até de coincidências, né? Sim, Quem a gente se conhece, você, a Gi. Então, você vê, eu falo que é uma comunidade que se conecta, isso, com né? certeza. Sempre com o mesmo propósito. E aí, falando de inclusão, como que veio essa jornada? Você diz que você mudou a sua visão sobre inclusão, Isso. né? Como é que, eu não sei se você tem alguma trajetória na sua vida, mas como é que entrou isso? Como é que você fez você perceber que esse tema vai realmente além da deficiência? Perfeito. Bom, eu vou voltar um pouquinho quando eu estava estudando ainda na faculdade, onde eu enfrentei vários desafios, como, por exemplo, essa questão social mesmo, né? De começar a faculdade com uma turma, ter que trancar e terminar um pouco depois, né? Por questões sociais, por questões de trabalho, né? Ter que financiar ali a própria educação. Então, eu vi que a educação seria um modo de mudar a minha vida, porque, enfim, né? Quando eu era criança, tinha várias barreiras que eu enfrentava e eu não sabia que era por exclusão. Eu pensava que era simplesmente por eu ter nascido numa família, né, com uma poder aquisitivo menor e a sociedade não tinha nada a ver com isso, mas não, era a inclusão sendo enfrentada ali desde criança e eu vi que só através da educação podia mudar a minha história, né? Consegui fazer a faculdade de jornalismo, né? E depois entrar no mercado de trabalho foi onde eu vi que a inclusão realmente importa, porque a inclusão não é você só colocar para dentro a pessoa, né? Incluir de verdade não é só colocar para dentro. Então, eu fui percebendo isso e quando eu entrei na turma do Giló, aí que foi o ponto-chave, porque eu achava que inclusão era só em relação às pessoas com deficiências e não. Existem várias barreiras que fazem com que uma pessoa seja excluída da sociedade, Não né? precisa ter deficiência, Não né? Não precisa. é É sobre uma a das. deficiência, né? A gente sabe que a deficiência, quando a gente fala de exclusão, ela é mais relevante, vamos dizer assim. Mas Sim, quando a gente fala de exclusão ou inclusão, independe de limitação ou qualquer coisa do gênero, né? exatamente. Muitas coisas podem ser barreiras, né? O gênero, a religião, o lugar onde essa pessoa reside, né? Então, isso vai gerando sobreposições de inclusão. E a gente fala que é interseccionalidade, né? Que são as sobreposições de camadas que essa pessoa enfrenta com as barreiras, né? Que ela enfrenta na sociedade. Então, é uma coisa bem complexa que a gente precisa estudar. E você trouxe um tema interessante, né? O quanto a educação pode ajudar nesse sentido, né? E você não ser visto por qualquer deficiência que você tenha, limitação quando a gente coloca a educação na mesa, né? Com certeza, a educação é bem democrática por conta disso, né? Por E causa quando desse que sentido. você entrou na turma do Giló? Como é que surgiu isso na sua vida? Fazem 3 anos e Ah, assim, eu entrei lá como estagiária e foi paixão à primeira vista, assim. Eu já fazia parte de movimentos sociais, né? De ajuda social às mulheres. E quando eu entrei na turma, terceiro setor, assim, é uma paixão, é um caminho sem volta. Porque você começa a entender que
o trabalho tem propósito e faz diferença na vida das pessoas e você vê a transformação. Isso que é lindo, assim. As pessoas trabalhando juntas e com educação, com conhecimento, né? Com paixão com aquilo que elas fazem. Então, é uma coisa muito linda. Então, eu entrei na turma fazem 3 anos, de lá para cá só crescimento, só boas conexões, né, que a gente faz. Então, foi isso, paixão à primeira vista e expandir o meu conhecimento sobre inclusão, perceber que não é só a questão das pessoas com deficiência, vai muito além, questão de gênero, né, de identidade de gênero, no caso, e Questão muito questão social, tem tantos pontos social. que faz com que Sim. tenha a exclusão, né? Sim, com certeza. E inclusão é isso, é aquela máxima que a gente escuta sempre, né? Não é só chamar para festa, é convidar para dançar e ensinar a dançar, por que não, né? Então, na comunicação da turma do Giló, eu vejo muito isso, que a gente tem muito esse fator pedagógico de ensinar as pessoas. É muito importante. Você Como falou uma um coisa que comunicador é me uma tocou. responsabilidade. Não basta só chamar para festa, tem que chamar para dançar e ensinar a dançar. Gostei disso, hein? Porque muitas pessoas trabalham, Sheila, assim, não sei se você concorda, protocolo. Eu vou chamar porque eu estou incluindo. Só. Mas não vê o depois, né? Você só chamou para uma festa, você só cumpriu um protocolo, para não se sentir excluída, vou chamar. Mas e aí? Você preparou um ambiente, você acolheu? Isso eu sinto ainda que falta muito. Tem a parte teórica e a prática, A né? prática, existe uma distância entre a teoria e a prática, né? Muitos temas a gente já abordou aqui. Eu sinto que melhorou muito, mas ainda tem muito, muito, muito a ser trabalhado. Com certeza. E muito disso vem da comunicação, Sim. né? E falando até em comunicação, como ela pode ajudar a quebrar esses preconceitos e aproximar pessoas de temas que muitas vezes parecem difíceis ou até distantes? Com certeza, a comunicação ela é um pilar, assim, algo muito importante para a turma do Giló, porque a gente faz muita coisa e a gente tem que mostrar o que a gente faz, né, para as pessoas, e tem esse papel pedagógico. Através da comunicação vem essa transformação, é a maior ferramenta de transformação social que existe para mim, a comunicação, assim, porque ela une as pessoas e na turma a gente tenta fazer de uma forma que aproxime as pessoas, desmistificando temas, né, porque muito do desconhecimento vem das pessoas não conviverem com as diferenças, né, então a gente tenta trazer as diferenças, aproximar, dizer, olha, não precisa ter medo desse tema, não é uma coisa distante, não precisa ser especialista para entender, e de uma forma de linguagem simples, que é basicamente uma linguagem que todo mundo consegue aprender, né, a gente consegue trazer essas temáticas que são relativamente difíceis, né, para a sociedade participar e ter essa troca, né, que é muito importante. A gente recebe muitos feedbacks falando assim, poxa, nunca tinha parado para pensar por esse lado, né, esse tema, e isso é muito importante para a gente, né, porque só através da reflexão tem essa transformação e a mudança de cultura, né, na vida das pessoas, o que é muito importante, que diminui essas barreiras, né. E quando você fala comunicação, você é responsável por isso na turma do Giló? Isso. Né? E você fala comunicação de modo geral, tanto para mídia, quanto para divulgação, em outros meios de comunicação, você faz tudo isso? Isso, multitarefas aí, porque é isso, né, tá tudo muito conectado, e a gente conversa não só com... A inclusão, ela tá em todos os lugares, né, não tá só na empresa. Quando a gente fala, tem que incluir por conta de uma cota, né, inclusão não é só um discurso, ela é na prática, né, então a gente tenta passar isso para as pessoas, na comunicação da turma não é diferente, a gente tem que fazer todos os nossos materiais inclusivos para todas as pessoas, porque a gente conversa com vários tipos de pessoas, então empresas, estudantes, alunos, né, vários locais, até em hospitais a turma já chegou, então é uma coisa bem diversa, bem gostoso de fazer. E como que você... porque a gente fala em comunicação, o que você estava falando, não é... A comunicação é na vida. Para um casal, numa empresa, se você não tem uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, você não atende o objetivo que você quer. Né? E aí eu vejo que na inclusão, ela é um pouquinho mais complexa, porque tem pontos que as pessoas desconhecem. Isso, porque esse conhecimento sobre inclusão e diversidade, ele é muito rico, mas ele acaba ficando muito na academia, né? E as pessoas não sabem como tirar isso do texto e
colocar para a sociedade. Uhum. Acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade com esse papel aí. Por isso que a gente fala turma. Você pode fazer parte da turma. Compartilha o nosso conteúdo, fala com a gente, né? Porque a gente consegue fazer uma comunidade, fazer essa informação girar mais. E é isso, por isso que eu me apaixonei pelo jornalismo também, né? Porque eu via que no jornalismo tinha muito essa questão democrática de a informação ela não chega para todo mundo, infelizmente, né? Mas deveria. Hoje mais, até do que no passado. Hoje mais, devido às tecnologias, né? Mas e a acessibilidade? E quem é que está pensando que aquele conteúdo, será que o conteúdo que eu estou fazendo, ele está chegando para todo mundo mesmo? Acho que a gente tem que repensar essas coisas assim na sociedade, porque é isso, o mundo ele tem um design que é só para aquela pessoa padrão, né? Mas não pode ser assim. Você acha que esse é o maior desafio? Eu acho que sim. Dentro da comunicação, linkado à inclusão, você acha que esse é o maior desafio? Sim, tanto que é uma demanda muito grande, né? A gente presta esse serviço para empresas, né? E as empresas têm essa dificuldade de criar... De vários setores, bem diversos, bem diversos. E o legal é o duplo impacto social, porque a gente tem um programa de educação inclusiva, que a gente roda nas escolas públicas, porque tem essa parceria, né, com o governo. E todas as empresas que contratam a turma, o fim lucrativo, né, o lucro que sobra volta para a escola. Então, tem esse duplo impacto social, não só ali naquele espaço que a gente está transformando, né, mas também na escola pública, que ali é a base de tudo, né? Então, é bem... Vocês atuam mais na rede pública? Nas duas, na pública e na privada. Né? A pública é mais parceria com o governo, na privada são... Empresas mesmo, né? E aí, falando da... Quanto tempo tem a turma do Giló? Nós fizemos 10 anos em outubro do ano passado, né? Desde 2015 aí, transformando. Se você quiser, eu conto um pouquinho da história. É isso que eu ia falar. Qual é a missão, assim, qual é o projeto, qual é o objetivo para cumprir diariamente? Me conta um pouquinho do projeto. Perfeito. É educação inclusiva. Então, é transformar a educação por meio a inclusão por meio da educação. Então, quando a turma do Giló nasceu, foi muito por conta de uma experiência pessoal da Carola, onde ela tinha um filho com deficiência, né? O João, ele infelizmente faleceu aos 14 anos, mas ele deixou um legado, assim, de pensar que quantas crianças aí estão excluídas da escola, dos espaços, né? E isso expandiu depois para todos os espaços, né? Então, empresas, como eu falei para você. Então, o legado dele continuou e a gente quer um mundo onde a turma do Giló não precisa existir. Embora isso está muito, muito longe ainda, né? De ser o ideal, a gente procura transformar os espaços. Então, para os professores, significa mais recursos, né? E planejamento para poder lidar com uma criança com deficiência na escola. Não só crianças com deficiência, né? A gente trabalha nas escolas e o impacto disso é redução da evasão escolar, redução do bullying. Fazer realmente aquela pessoa pertencer naquele lugar e permanecer. Mas aí são vários... Como é que funciona a turma do Giló, Sheila? São vários profissionais atendendo a rede pública, a rede privada, e aí vocês identificam um profissional específico para atuar? Como é que... Isso. É assim que a gente tem os trabalhos que são personalizados para cada empresa, né? Então, a gente tem nossos produtos também personalizados, a gente conversa com as pessoas, mas a turma do Giló é realmente uma empresa onde tem várias pessoas de várias profissões, né? Então, é bem... Assim, rico, diverso, né? É rico. E a gente faz essa troca muito gostosa, né? Então, professores, psicólogos, tem até geólogo na turma. A gente consegue juntar tudo e fazer ali uma coisa muito boa. Todo mundo trabalhando a luta pela inclusão, né? Que é uma luta mesmo diária. E a experiência da Carola, só quem passa sabe o que é. Exatamente. Então, assim, por mais que você conviva, por mais que tenha as pessoas que convivam com a gente, que pais atípicos e tudo mais, só quem sente sabe o que é. Então, ter esse projeto dela, ela sabe exatamente o que o filho sentiu, o que ela sente, o quanto ela pode ajudar e colaborar os outros para, pelo menos, minimizar algum impacto. Que bom que alguém teve esse olhar, né? Porque, por exemplo, o João e a Carola são de uma família privilegiada, né? E ela ouviu na escola que ele não era capaz de aprender. Então, se eles ouviram, imagina uma pessoa que não tem essa situação de privilégio. Então, eu acho que foi esse pulo do gato de pensar, poxa, o meu filho ele não está sendo incluído, depois ele conseguiu uma tecnologia assistiva que ele conseguia se comunicar pelo olhar. Então, sim, ela provou, foi atrás e provou que ele era, sim, capaz de aprender. Porque é isso que a gente fala na turma. Mas veja você, ela teve que provar, né? Já é uma outra trajetória difícil, porque
por si ter já um filho com uma certa limitação já é difícil. Agora você tem que provar para as pessoas, provar para alguma instituição, provar para uma escola, É qualquer uma coisa. luta. É uma luta. É uma luta, né? É uma dor que os pais sentem paralela à dor que a gente já tem no dia a dia. Com certeza. Então, essa luta de provar que é capaz, seu filho é capaz, isso deveria realmente, através desse trabalho, eu espero que realmente consiga transformar as vidas e Sim. ter a consciência das pessoas nesse sentido. Sim, não, poxa, olha, o impacto disso, porque, por exemplo, desde 2015 são mais de 5 milhões de pessoas atingidas, né? Então, não é... E também a gente tem essa coisa de não deixar o conhecimento só com a gente, só a gente tem um conhecimento, só a gente vai dar para você. Não, o conhecimento, ele vai para você e você pode multiplicar isso. Então, é uma coisa bem bonita, assim, de ver que tá florescendo. As pessoas estão abrindo a cabeça e tá florescendo essa ideia. Então, a gente trabalha também com muitas pais, cuidadores de pessoas com deficiência, para realmente ter essa rede de apoio, né? Que falta muito hoje em dia. E através da comunicação, né? Isso, da informação. Da informação, porque você vê, hoje falando de gênero e de raça, também lá atrás não se falava muito, não tinha inclusão. Não. Hoje eu acredito que nós estamos em outro patamar e com a deficiência a mesma coisa. Por isso que eu falo, hoje você atinge um público pequeno, mas com a comunicação, com a informação, a gente vai dando passos até chegar. É um trabalho contínuo, né, É um Sheila? trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. É um aprendizado contínuo, na verdade, né? Você não... A inclusão, a gente fala que não é uma receita de bolo que vem pronta, você aprendeu e é isso. Não. A gente tem que todo dia estar se desconstruindo e saindo da zona de conforto. Porque depois que uma vez que você aprende o poder da inclusão, você fica incomodado nos espaços, assim, sabe? Você fica olhando se aquilo é acessível ou não. Uma fala preconceituosa, você já tem que ser muito pedagógico e ensinar para aquela pessoa que, olha, a inclusão não é só para pessoas com deficiência. Talvez um dia você precise disso. Não, e o aprendizado, eu costumo dizer muito assim, o aprendizado daquele que convive com alguém com alguma deficiência. Porque as pessoas costumam dizer assim, eu estou acolhendo para a pessoa com deficiência. Não, você aprende muito, inclusive a valorizar a sua vida, inclusive a ser grato pelo aquilo que você tem. Exato. Então, assim, o convívio com pessoas com deficiência, neuroatípica ou não, é muito importante para ter empatia, desenvolver essa empatia. O ser humano é isso, é diverso, né? E o ambiente, ele não tem que ser mudado por conta daquela pessoa, ele já tem que estar ali já adaptado, tem que estar, né? exato. Ainda bem que tem uma turma do Giló, por mais turmas do Giló na nossa vida. E falando do conteúdo da turma do Giló, consegue transformar assuntos complexos em conversas leves e acessíveis. Qual o impacto disso para famílias, escolas e sociedade? Você falou um pouco, mas vamos aprofundar um pouco mais falando sobre esse impacto. Para a sociedade é realmente a transformação ali da cultura, né? Dos espaços, né? Para as famílias entender como... porque as famílias estão criando as novas gerações, né? Então, entender como isso pode ser de mais acolhedor, criar espaços mais... a convivência mais acolhedora dentro de casa, né? Porque é um espaço ali que precisa ser inclusivo também. E começa de casa, né? Começa de casa, vamos falar que começa a educação, essa visão, esse olhar, a empatia, começa de dentro de casa. Sim, e na escola não é só... entender que não é só recurso, é também intencionalidade, é também planejamento, né? Entender que é possível incluir, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível, né? Então, é uma coisa muito bonita. Esse é o impacto da turma do Giló, que eu acredito que é muito rico, né? E, como eu disse para você, ele não para ali naquela vez que a gente vai, naquela empresa e faz aquele projeto. Não, ele continua. É uma coisa que planta uma sementinha, né? Que a pessoa abre a cabeça e transforma ali. Mas eu vejo ainda muitas empresas e até escolas têm uma determinada dificuldade para desenvolver um trabalho de inclusão e tudo mais, porque às vezes é custoso, porque você tem que dar um treinamento, capacitar pessoas profissionais, e aí é tempo, é custo. Então, assim, muitas empresas e muitas escolas ainda olham
como algo financeiro, Sim, é um custo, sim. dá trabalho, É. né? E por isso que a comunicação, de novo, o quanto você investir nisso vai transformar vidas, vai colocar você em visibilidade positiva e pode até, quem sabe, ter um retorno financeiro. Exatamente, porque a diversidade ela é uma vantagem, né? Uhum. Nas empresas é uma vantagem competitiva, né? Se você não tem uma equipe diversa, você vai ficar parado no mesmo lugar, né? E não vai para frente, né? Uhum. Então, é muito parar de olhar com essa visão individualista e olhar no macro, assim. É um investimento mesmo, mas que vale muito a pena a longo prazo, né? Ô, Sheila, vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver aqui, mas, assim, vendo a sua cabeça, uma pessoa tão jovem, tendo esse olhar que você tem, e a gente vê que você realmente gosta do que você faz, olhando para a sua geração, você acha que a sua geração, ela tem mais empatia? Você acha que a geração, ela tem esse olhar com propósito? Você enxerga isso? Eu enxergo isso, eu acredito Até que com seus essa... amigos, com quem você Sim, convive, com sim. quem você se comunica, Sim. com quem você fala. Você enxerga isso? Muito demais. Mas é uma coisa que começou lá atrás com a minha intencionalidade de querer buscar informação, né? Uhum. Então eu vejo muito essa dificuldade. Eu sou da geração Z e eu consigo trabalhar com diversas faixas etárias. Não tenho esse problema, eu consigo me relacionar com várias faixas etárias. Já não é uma realidade de alguns amigos meus da mesma idade, por exemplo. E eu vejo que umas gerações para frente da minha, que só viveram nessa era digital, tem um pensamento totalmente diferente. Então a gente tem que conseguir Mas se quando você comunicar diz também. diferente, Na questão da ter empatia. menos empatia? Não menos ou mais. Ah. Não menos ou mais. Mas eu acho que as redes sociais, elas trouxeram essa coisa de muita informação, deixa a gente meio desensibilizado, sabe? Então, tem que voltar um pouquinho atrás, vai lá no livro, vai... Mas tem tanto acesso, né? Deveria ser o contrário, não? Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Com tanto acesso, com tantos exemplos que tem, deveria ser justamente o contrário. Mas parece que não. Parece que se dividiu em tribos, assim, o que eu gosto, vou ficar com as pessoas que eu gosto. Mas, poxa, para pra pensar. Será que só eu tenho esse ímpeto de falar, poxa, no meu algoritmo não tem muitas pessoas com deficiência, não tem muitas pessoas pretas. O que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada, né? Vamos mudar, porque senão você fica só com aquela visão ali e você fica mais preconceituoso, enfim, não aprende. A gente fala de uma população, 9% que tem algum tipo de deficiência. Se você olhar, é muita gente. Sim. Né? Para você não olhar para o lado e falar assim, o que eu posso ajudar? Onde eu posso impactar a vida dessa pessoa? E a Carola fala uma coisa muito pesada, assim, que eu acho, mas é super real. Todo mundo, em algum momento, se a gente não morrer antes, vai ter algum tipo de deficiência. Quando você envelhece, Exatamente. Quando você envelhece, naturalmente você tem a sua limitação. E você tem que ter adaptações, você tem que ter acessibilidade, né? E a gente espera que a gente chegue lá, né? Viver muito. Mas é inevitável que você tenha algum tipo de limitação. E outra, a gente nunca... Antes de ter a Malu, minha filha, que você acompanha um pouquinho, ela tem 12 anos, eu não me via nesse lugar. Eu também eu tinha um olhar diferente, né? E eu não me via nesse lugar. Eu já cheguei a comentar, eu passava na frente da ACD e muitas das vezes eu olhava e falava assim, essa vida não me pertence. E quem podia imaginar que hoje essa vida me pertence, né? Então a gente não pode ter esse tipo mudar, de pensamento, né? Tudo pode mudar. Óbvio que você não pode ficar pensando nisso o tempo todo, mas é uma fase da vida da gente, né? Sim. Vamos pensar mais em pontes do que muros, né? Para essas pessoas que precisam participar. É um direito. Assim, direito é direito, justiça é justiça. E a gente não pode ficar acreditando nas barreiras, sim, nas pontes que conectam as pessoas. Com certeza. Né? E legal você tão jovem assim, ter uma cabeça tão voltada para ajudar as pessoas. Não, sim. Muito bacana, Sheila. Quem sabe um dia a gente consiga trazer também a Carola aqui para falar um pouco mais no projeto, que eu acho super importante a gente divulgar, ter essa comunicação, né? Com certeza. Só que eu vou ter que encerrar, mas eu queria que você deixasse uma única mensagem para quem ainda acredita que a inclusão é responsabilidade de poucos. E qual seria esse convite? Bom, o convite seria parecido com aquele teste do pescoço que a gente faz nos restaurantes, nos lugares, para a gente ver se tem diversidade ou não. Olhe em volta, né? Olhe em volta, veja se a inclusão ela faz parte do seu dia a dia.
você precisa de inclusão. Quantas coisas na vida a gente tem aquela dificuldade de acessar e isso não é normal. Então, a inclusão é uma responsabilidade coletiva, não é de poucas pessoas. E a gente começa no dia a dia a fazer essas pequenas mudanças. Então, se perguntar, questionar, ouvir as pessoas, né? Ouvir pessoas diferentes. Isso é muito importante. Enquanto uma pessoa não couber no mundo, ninguém cabe. E é responsabilidade de todo mundo esse trabalho com inclusão, esse trabalho de se atualizar todos os dias. E eu faço esse convite para vocês. Conheçam a turma também. Não precisa ser especialista para falar e aprender sobre inclusão. Né? Tá aí. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. E amor. Isso, exatamente. Muito amor. Eu convido vocês a conhecer a turma do Giló. Nossos conteúdos são acessíveis para todas as pessoas. E a gente procura sempre ouvir as pessoas para trazer esses temas novos, para explicar de forma acessível, leve, né? Sempre de forma leve. Então, estamos aí na maioria das redes sociais, como Turma do Giló mesmo. Então, fica esse convite aí para vocês e muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Ai, obrigada. Onde que fica a Turma do Giló? É um escritório? É um escritório. O escritório fica ali no centro, no Itaim Bibi. Sheila, obrigada por mostrar que a inclusão não acontece apenas quando abrimos espaços. Ela acontece quando mudamos nossa forma de enxergar as pessoas e entendemos que todos pertencem. Se esse episódio trouxe novas reflexões para você, compartilhe com outras pessoas. E até o próximo Você Pode.